Meu irmão anunciou: vou pedir a Kate em casamento no seu jantar de aniversário. Espero que não se importe. Minha mãe gritou de alegria: perfeito. Eu sorri e disse: vai em frente. Então, liguei para o restaurante: cancelem a reserva. Era o meu jantar de aniversário, no meu próprio restaurante. Quando chegaram, o recepcionista disse: não temos reserva em nenhum nome. Meu irmão esperou até meu filho acender as velas do bolo de prática antes de soltar a notícia. Estávamos na sala de jantar dos meus pais, numa tarde de domingo, uma semana antes do meu aniversário. Minha mãe tinha estendido a toalha boa, aquela que sempre cheirava levemente a naftalina e molho. Noah, meu filho de 10 anos, ficava na ponta dos pés na extremidade da mesa, colocando cuidadosamente pequenas velas em um antigo suporte de cerâmica que ele tinha encontrado no buffet da minha mãe. Igualzinho aos do seu restaurante, pai, sussurrou. Ele vinha falando há dias sobre meu jantar de aniversário no Oak Edinburgh, meu restaurante principal, tinha desenhado pequenos cardápios falsos no seu caderno de esboços e até escolhido uma sobremesa que queria que o chefe de confeitaria preparasse. Minha mãe tilintou o copo com uma colher. Todo mundo, atenção. O Mark tem algo para contar. Meu irmão se levantou com aquele sorriso bobo de treino que ele faz quando vai pedir alguma coisa. Kate, a namorada dele, segurou o braço dele. Ele olhou direto para mim e sorriu, e então falou alto o suficiente para que Noah parasse de mexer nas velas: vou pedir a Kate em casamento no seu jantar de aniversário no Oak Edinburgh. Achei que seria perfeito. Todo mundo já está lá? Espero que você não se importe. Minha mãe realmente gritou de alegria, mãos no peito, olhos marejados. É perfeito. Oh meu Deus! Vamos transformar a noite inteira em uma festa de noivado. Andrew, tudo bem, né? Você não precisa ser o centro das atenções. A mesa se encheu de murmúrios. Minha irmã começou a perguntar sobre flores. Meu pai resmungou algo como: finalmente, uma boa notícia. Alguém brincou sobre transformar meu aniversário em algo mais importante. Noah ainda segurava uma caixa de fósforos, olhando para as velas que acabará de alinhar. Espera, disse ele, com a voz baixa. Mas é o aniversário do papai. Minha mãe nem olhou para ele. Querido, seu pai já teve muitos aniversários. Seu tio só pede em casamento uma vez. Todo mundo riu. Senti minha garganta apertar. Os ombros de Noah caíram. Ele fechou o caderno de esboços, aquele com o pequeno cardápio que tinha desenhado, e deslizou para fora da mesa como se estivesse escondendo algo embaraçoso. Mark levantou o copo em minha direção. Você está bem com isso, né? Comida de graça, vinho bom, ambiente romântico. Tudo ganho. Todos os olhos se voltaram para mim. Engoli em seco. Minhas mãos tremiam embaixo da mesa, mas a voz saiu firme. Vai em frente, disse eu. Minha mãe aplaudiu. Kate riu e beijou a bochecha de Mark. A conversa seguiu para anéis, fotógrafos e onde ela iria sentar nas fotos. Noah cuidadosamente apagou as velas que ainda não estavam acesas e sussurrou: talvez a gente nem precise de bolo. Depois, como se estivesse se desculpando por ter sugerido isso. Sorri e baguncei o cabelo dele, mas por dentro algo mudou. Não quebrou. Ainda não, apenas mudou. Eu sou Andrew, 41 anos. Moro em Chicago e sou dono de uma pequena rede de restaurantes de alto padrão. O Oak Edinburgh é a joia da coroa. Tenho também um bistrô de inspiração francesa no West Loop, um restaurante de sushi em River North e umas chachos nos subúrbios. Comecei como cozinheiro nos meus 20 anos e trabalhei até meus joelhos e costas me odiarem. Construí o primeiro restaurante com empréstimos e equipamentos usados. Hoje emprego 120 pessoas e passo mais tempo olhando planilhas do que frigideiras. Também sou pai solteiro. Noah mora comigo durante a semana e passa finais de semana alternados com a mãe em Milwaukee. Ele é quieto, reflexivo, aquele tipo de garoto que pergunta ao garçom como está o dia. Desenha o tempo todo, cardápios, prédios, criaturas de chefes estranhas. Meu escritório no Oak Edinburgh está todo decorado com as obras dele. Minha família adora a ideia do que faço. Eles adoram dizer aos amigos que meu filho possui restaurantes.
Adoram postar fotos das minhas salas de jantar, marcando a localização como se fosse um troféu. Também adoram os descontos. Durante anos hospedei os jantares de aniversário dos meus pais a preço de custo. Cuidei de todo o casamento da minha irmã com 70% de desconto e nunca recebi um cartão de agradecimento. Quando meu pai se aposentou mais cedo, paguei 3 meses da hipoteca deles até a pensão começar. Quando Mark e Kate quiseram se mudar para um condomínio melhor, eu coassinei. Quando isso não foi suficiente, mandei $500 aqui, $1.000 ali. Não é caridade, minha mãe dizia. É a família investindo na família. Engraçado como o investimento sempre parecia ir em apenas uma direção. Enquanto isso, Noah sempre foi um acessório na versão deles da minha vida. Eles esqueceram o aniversário dele uma vez. Não a data, apenas o fato de que estava acontecendo. Chegamos para o jantar de domingo e não havia nada. Nenhum cartão, nenhum bolo. Minha mãe disse que tinha perdido a noção dos dias. Na semana seguinte, ela fez uma festa para o cachorro da minha sobrinha completar 1 ano. No dia de ação de graças, tiraram fotos dos netos 3 vezes, e de algum jeito Noah apareceu em exatamente uma delas, a que minha mãe nunca postou. Quando ele teve uma exposição de arte na escola na primavera passada, implorou para que fossem. Ele havia pintado uma pequena cena de cidade, com um restaurante minúsculo na esquina, ok em beira na cobertura. Minha mãe disse que estavam cansados demais. Na mesma noite, dirigiram 40 minutos para assistir meu sobrinho treinar beisebol. Eu continuava me dizendo que eles eram apenas desatentos, antiquados, ruins com horários. Eu continuava levando Noah, aparecendo, pagando contas nos restaurantes que eu tinha quando eles esqueciam a carteira. Pensava que, se tornasse tudo fácil, eventualmente eles o veriam. Veriam a gente? Na semana antes do meu aniversário, Noah não parava de falar sobre o jantar. Vamos sentar na mesa do chefe? Perguntou, balançando as pernas no balcão do café da manhã. Sim, eu disse. Já bloqueei. Você pode assistir ao serviço. Talvez montar a sobremesa com a Maya. Maya é minha chefe de confeitaria. Ela deixa ele polvilhar açúcar de confeiteiro e colocar folhas de hortelã quando está tranquilo. Ela o chama de chefe Noah, e ele brilha por 1 hora depois. Ele desenhou um pequeno cardápio para meu aniversário: entrada, a salada favorita do papai, aquela com molho de limão queimado, prato principal, bife à moda de Maine, como em casa, mas melhor, sobremesa, torta de chocolate com velas, 10 para mim, 41 para você. Pai, isso é muito. Ele mostrou para minha mãe depois do grande anúncio do Mark. Ela deu uma olhada. Ah, que fofo, disse, e então empurrou o desenho de lado para mostrar a Kate fotos de algumas mesas de noivado dignas de Pinterest. Eles querem que você faça um bolo chique com o "Quer casar comigo", escrito. Minha irmã sussurrou para mim na cozinha enquanto raspávamos os pratos. Querem mesmo? Eu disse. Não seja estranha, ela sibilou. Sabe, a mamãe vem sonhando com isso. Você pode mudar sua coisinha de aniversário para outra noite. Minha coisinha de aniversário. Pensei em quantos eventos deles eu já havia hospedado. O aniversário de ouro com o trio de jazz ao vivo. Quando fechei toda a sala de jantar para a formatura do meu primo, tudo por minha conta. A forma como meus pais se gabavam: o Andrew cuida da gente. Pensei no rosto de Noah quando minha mãe disse que meu aniversário não importava. Eles vinham me punindo de pequenas formas desde que recusei uma coisa. 2 anos atrás, me recusei a colocar meus pais na folha de pagamento como consultores. Meu pai teve a ideia de me pagar um estipêndio mensal de agradecimento por terem criado um dono de restaurante. Eu disse não. Não com raiva, apenas com firmeza. Às vezes ajudava com contas, mas não ia inventar empregos. Eles não perdoaram. Apenas ficaram mais silenciosos com as provocações, mais frios com Noah e mais exigentes com o restaurante. Então, quando Mark transformou meu jantar de aniversário em palco para seu pedido, não foi apenas um momento egoísta. Foi o padrão inteiro se revelando. Naquela noite, depois de colocar Noah na cama, sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop aberto e o aplicativo de gestão do restaurante carregado. Encarei a reserva, ok em Jimber, mesa privada do chefe, 14 convidados. Andrew M, 19 horas. Lembrei do sussurro de Noah,
igualzinho aos do seu restaurante, pai. Eu poderia ter ligado para minha mãe. Eu poderia ter feito um grande discurso, exigido que respeitasse meu filho, pedido educadamente para não sequestrarem à noite. Em vez disso, peguei o telefone, liguei para o restaurante e pedi pela Lena, minha gerente geral. Oi, chefe, ela disse. Está tudo bem? Sim, respondi. Meu coração batia forte, mas minha voz permaneceu calma. Pode fazer uma coisa por mim? A reserva grande da mesa do chefe na sexta-feira, no meu nome. Cancela. Ela pausou. Tudo? Essa é sua festa de aniversário, né? Era para ser, eu disse. Só cancela. Marca como cancelada pelo responsável pela reserva. Sem observações especiais. Se alguém ligar, diga que estamos totalmente lotados e que não temos nada nesse nome. Ok, disse devagar. Ela conhece minha família. Viu como tratam a equipe como servos pessoais. Quer remarcar algo menor? Olhei para o caderno de esboços de Noah sobre a mesa, o pequeno cardápio meio escondido sob o lápis. Sim, disse. Faz uma nova reserva no Brian de Barrel para 3 pessoas às 18 horas. Balcão do chefe, se estiver disponível. Brian de Barrel é meu bistrô menor, à beira do lago. Menos espetáculo, mais horas. Noah gosta de sentar perto da cozinha aberta e contar quantas vezes as panelas soltam chamas. Entendi, ela disse. Mais alguma coisa? Sim, eu disse. Sinaliza os perfis dos meus pais, minhas irmãs e meu irmão. Nada mais de cortes automáticos. Preço cheio. Se tiverem algum problema, falam comigo. Essa era a segunda parte do mesmo movimento. Um corte limpo. Observei a tela enquanto a grande festa desaparecia e uma pequena surgia em outro local. Não houve música dramática, nem trovões, apenas um e-mail de confirmação dizendo: reserva cancelada. Fechei o laptop, apaguei a luz da cozinha e fui para a cama. Não mandei uma única mensagem de acompanhamento. No dia do meu aniversário, Noah me acordou às 6 horas da manhã com torradas queimadas e café em uma caneca que dizia #1EF. Você devia dormir até mais tarde no seu aniversário, disse ele, subindo na cama com a bandeja. Sorri. Chefes não dormem até tarde. Passamos a tarde no museu, só nós dois. Ele fazia esboços rápidos de esculturas enquanto eu respondia e-mails de trabalho entre as exposições. Às 16 horas, ele puxou minha manga. Ainda vamos para o Oak em Jimber? Vamos para o Brian de Barrel, eu disse. Lugar menor, mais divertido. Você pode sentar bem perto da grelha. Ele hesitou. Mas a vovó disse, eu sei o que a vovó disse. Abaixei-me até a altura dele. Filho, escuta. Hoje é a nossa noite. Minha e sua. O tio Mark pode pedir a Kate em casamento quando quiser, onde quiser. Mas eu não vou deixar que ele use seu trabalho ou seu menu, entendeu? Ele mordeu o lábio e depois assentiu. Ok. Posso ainda ajudar na sobremesa? Sim, eu disse. Essa parte não muda. Chegamos ao Brian de Barrel pouco antes das 18 horas. A equipe havia decorado discretamente o balcão do chefe com algumas velas simples e uma pequena torta de chocolate que a Maya enviou do Oak em Jimber. Meu sous-chefe, Mateu, saiu com o avental, tatuagens aparecendo nas mangas. Feliz aniversário, chefe, disse, me dando um abraço com um braço só. Então se virou para Noah. Pronto para brincar? Reservei um avental limpo para você. O rosto inteiro de Noah se iluminou. Ele seguiu Mateu para a cozinha como se estivesse sendo convidado para os bastidores. Meu celular vibrou no bolso por volta das 18h45. Mo, estamos aqui. Onde você está? Virei a tela para baixo e continuei observando Mateu ensinar Noah a espalhar molho no prato. Às 19h02, a tela piscou novamente. Andrew, o recepcionista disse que não há reserva em seu nome nem em nenhum outro. O que está acontecendo, então? Eles estão dizendo que estão totalmente lotados. Seu pai está furioso. Mark está envergonhado. Isso é infantil. 1 minuto depois, meu pai.
Filho, você bagunçou a reserva? Arruma isso agora. Temos 14 pessoas esperando no saguão. 30 segundos depois, minha irmã. O que você fez? A Kate está chorando no banheiro. A mamãe disse que você cancelou. Me diga que ela está mentindo. Tomei um gole de vinho. Está tudo bem? Perguntou Mateu, baixinho, deslizando um prato na minha frente. Sim, disse. Finalmente tudo está como deveria. Noah voltou, mãos cheirando a ervas e manteiga, avental grande demais. Eu fiz certo? Perguntou, apontando para a sobremesa que ajudou a montar. A torta de chocolate estava um pouco torta, mas as velas estavam perfeitamente espaçadas, uma em cada lado e uma grande no centro. Está perfeita, disse. Meu celular vibrou de novo, dessa vez na bancada. Atende o telefone. Isso não é engraçado. Peguei e digitei uma mensagem no grupo da família. Vocês me disseram que meu aniversário não importava. Transformaram minha festa em um noivado sem me perguntar. Decidi não sediar. Então, vocês estão arruinando um momento enorme para seu irmão. Como podem ser tão vingativos? Pai, acha que é melhor do que nós porque tem alguns restaurantes? Estamos parecendo idiotas lá dentro. Mark, sério? Eu disse a Kate que tínhamos um grande pedido planejado e você simplesmente cancelou sem me avisar. Observei a mensagem por um segundo. Depois abri um chat só com Mark. Você não perguntou. Anunciou na mesa dos meus pais na frente do meu filho. Viu eles apagarem meu aniversário e nem piscou. Não vou pagar por isso. Então, Mark. Foi só uma noite. Você come de graça sempre que quiser. Por que está fazendo tanto drama? Noah nem vai lembrar. Olhei para Noah, ajustando cuidadosamente uma framboesa em outro prato, língua para fora, concentrado. Sim, ele ia lembrar. Digitei de volta. Eu não vou sustentar uma família que trata meu filho como um acessório e minha vida como um espaço de eventos. Você pode pedir a Kate em casamento em qualquer lugar. Só não pode fazer isso às minhas custas enquanto meu filho assiste sendo deixado de lado. Sem resposta. Os pontinhos de digitação piscavam e desapareciam. Piscavam e desapareciam. Minha mãe ligou 2 vezes. Deixei cair na caixa postal. O recepcionista do OK Edinburgh aparentemente mandou uma mensagem separada para Lena. Seu pai gritou comigo. Disse, meu filho é dono deste lugar. Queria que expulsássemos os clientes pagantes. Obviamente, não fizemos. Lena me encaminhou com uma linha. Feliz aniversário. Mateu completou meu copo. Quer que a gente traga o bolo? Assenti. Sim, tragam. Cantamos baixinho. Noah insistiu que eu fizesse um pedido 2 vezes, só por precaução. Ele me deu um pedaço de papel dobrado. Dentro havia um novo menu que ele desenhou só para aquela noite: entrada, qualquer petisco que o papai goste, prato principal, main, o que o chefe sentir vontade, sobremesa, torta de chocolate com velas suficientes. No rodapé, em letras pequenas. Obrigado por ser meu pai e não a carteira de todo mundo. Senti meus olhos arderem. Limpei a garganta e pisquei forte. Onde você quer colocar isso? Perguntou Noah. No meu escritório, disse eu. Bem onde eu possa ver todos os dias. As consequências começaram antes mesmo de limparem os pratos da sobremesa no Brian de Barrel. Quando chegamos em casa, meu registro de chamadas era um muro de ligações perdidas: 7 da mamãe, 4 do papai, 3 da minha irmã, 2 do Mark, uma desconhecida. Coloquei o telefone no balcão da cozinha e preparei um chocolate quente para Noah. A vovó e o vovô estão com raiva de você agora? Ele perguntou, olhando para os marshmallows. Respirei fundo. Estão chateados, disse. As pessoas não gostam quando você para de fazer o que facilita a vida delas. Fizemos algo errado? Ele perguntou. Não, eu disse. Apenas paramos de fingir que algo estava bem quando não estava. Ele assentiu,
como se estivesse guardando isso em algum lugar, e foi se trocar para o pijama antes de ir para a cama ler com sua pequena luminária. Finalmente ouvi uma mensagem de voz. A voz da minha mãe estava estridente, frágil nas bordas. Não posso acreditar que você nos humilharia assim, disse. Estávamos ali como bobos. Seu pai teve que pagar uma mesa de última hora naquele restaurante de rede na rua. Você sabe como isso parecia? Depois de tudo que fizemos por você. Depois de tudo que você poderia ter feito pelo seu irmão. Os pais da Kate estavam lá. Andrew, parecia que éramos pobres. Lá estava. O pecado real. Não que eu tivesse cancelado. Que eu os tivesse forçado a viver como pessoas normais por uma noite. Apaguei a mensagem. A mensagem de voz do Mark foi pior, de outro jeito. Cara, eu nem sei o que dizer, começou. A Kate está devastada. Ela acha que você a odeia. Eu disse a ela que você só estava estressado com o trabalho. Você pelo menos poderia se desculpar com ela? Disse meu pai. Poderia ter simplesmente nos dito não. Não precisava brincar de joguinhos. Joguinhos, né? Minha irmã me enviou uma foto do rosto da Kate manchado de lágrimas, com uma caixinha de anel genérica sobre a mesa, ao lado de um prato de macarrão murcho. Como convidados, espero que estejam felizes. Isso era para ser especial. Não respondi. Em vez disso, enviei uma última mensagem no grupo da família. Daqui pra frente, vocês terão que reservar nos meus restaurantes como todo mundo. Nada de mesas automáticas. Nada. Coloque na conta do Andrew. Se não conseguem tratar meu filho como família, não ganham os privilégios que vêm com ser da minha família. Coloquei o telefone no modo não perturbe e fui para a cama. Na manhã seguinte, meu pai apareceu no meu apartamento. Sem aviso, apenas 3 batidas pesadas que fizeram o corredor tremer. Noah estava no meio do cereal e congelou ao ouvir o som. Fique aqui, disse eu. Eu resolvo. Abri a porta só até a corrente permitir. Meu pai estava ali, com o bom casaco, cabelo bagunçado, olhos vermelhos. Precisamos conversar, disse ele. Estou arrumando o Noah para a escola, respondi. Agora não é um bom momento. Ele apoiou a mão na porta, testando a corrente como se fosse arrancá-la. O que você fez ontem à noite foi cruel. O que eu fiz foi cancelar uma reserva que eu mesmo marquei no meu restaurante, disse eu. Não gritei com um recepcionista que ganha salário mínimo. Não empurrei minhas prioridades para todo mundo. Você envergonhou sua mãe e ele explodiu. Você envergonhou seu irmão. Sabe como foi ficar ali ouvindo? Não temos reserva em nenhum nome. As pessoas estavam olhando. Sim, eu disse. Sei bem como é ouvir que você não está na lista. Ninguém sabe. Ele franziu a testa. O que isso significa? Significa que ouvi vocês apagarem a empolgação do meu filho como se fosse nada. Ouvi minha mãe dizer que meu aniversário não importava na frente dele. Que os marcos dos outros filhos eram mais importantes. Aquela era minha linha. Ele realmente bufou. Você está fazendo disso os sentimentos de uma criança? Ele vai superar. Não, eu disse. Ele não vai. E eu não vou ensinar que deixar as pessoas passarem por cima dele é o preço de ser família. Ele se aproximou, depois de tudo que fizemos por vocês. Eu ri. Não foi agradável. Só saiu. Pai, eu disse, você não paga uma refeição em um dos meus restaurantes há 5 anos. Eu cobri sua hipoteca quando você se aposentou. Assinei junto o condomínio do Mark. Cuidei do casamento da Lauren com prejuízo. A única coisa que você fez por mim na última década foi aparecer com fome. O maxilar dele se contraiu. Então é isso, ele disse. Você nos cortou porque nos magoamos? Vai começar a passar cheques para estranhos? Não sou seu banco reserva, respondi, com a voz firme. E não sou seu planejador de eventos. Vocês estão fora das minhas contas. Só isso. Ele me encarou por um segundo, como se esperasse que eu recuasse e voltasse atrás. Não recuei. Finalmente, ele deu um passo para trás. Isso é influência da sua esposa, murmurou.
Você nunca foi assim antes. Estou divorciado há 3 anos, disse eu. Ele piscou como se tivesse esquecido. Pois é, disse ele. Mas não venha rastejando quando precisar de nós. Não vou, respondi, e fechei a porta. Noah estava no corredor, segurando a tigela de cereal. O vovô ficou bravo? Ficou, eu disse. Mas isso não é problema nosso, ele assentiu devagar. Ainda vamos ao seu restaurante às vezes? Vamos mais, eu disse. Com pessoas que ficam felizes só de estar lá. Já se passaram 6 meses. Não vejo meus pais desde aquela manhã na porta do meu apartamento. Lauren manda mensagens de vez em quando, coisas neutras, fotos dos filhos, memes sobre café. Nunca menciona aquela noite. Nunca pergunta sobre mesas grátis. Ela agora reserva pelo aplicativo, como todo mundo. Às vezes, eu discretamente ofereço uma sobremesa para os filhos dela. Eles sempre dizem obrigado. Mark não falou comigo até o mês passado, quando enviou uma captura de tela do aviso de aluguel. Mark, dá para ajudar? As horas da Kitty foram cortadas. Fiquei olhando por um longo tempo, lembrando da voz dele ao telefone, o Noah nem vai lembrar. Então digitei 2 palavras. Eu? Não posso. Ele respondeu uma vez. Uau! Não tive mais notícias dele. Algumas semanas depois do meu aniversário, minha mãe tentou uma mensagem de culpa. Mo, sentimos sua falta. Família é mais importante que orgulho. Você sabe disso, né? Digitei e apaguei respostas 3 vezes antes de decidir. Família é importante. É por isso que estou protegendo meu filho. Ela não respondeu. O Weekend em Bear está indo bem, melhor que bem. Sem as mesas grátis da minha família, os relatórios mensais ficam mais limpos. Minha equipe parece mais relaxada, sem ter que andar na ponta dos pés ao redor dos pais do dono, que os tratavam como móveis de fundo. Na parede do meu escritório, bem acima da minha mesa, o menu de aniversário de Noah está preso com um alfinete. Aquele que dizia, obrigado por ser meu pai e não a carteira de todo mundo. Começamos uma nova tradição este ano. Em vez de tentar nos encaixar no que meus pais fazem nos feriados, eu fecho o Brining de Barrel mais cedo em um domingo de dezembro. A equipe pode trazer os filhos se quiser. Juntamos as mesas, comemos a refeição em família e deixamos os pequenos decorarem biscoitos de açúcar. Nesse último, minha tia Teresa apareceu com uma travessa de lasanha e um abraço que durou um pouco mais do que o normal. Sempre me perguntei quando você pararia de deixá-los te usar, disse, encostando no meu ombro. Seu pai está furioso, mas seus primos? Eles estão orgulhosos. Noah passou a maior parte da noite na cozinha, abrindo massa com a Maia e fazendo árvores tortas de glacê nos biscoitos. Em um momento, correu até mim, com as bochechas vermelhas. Pai, disse ele, podemos fazer isso todo ano? Isso é como o nosso Natal no restaurante. Sim, respondi. Podemos. No fim da noite, quando os últimos filhos da equipe saíram, coloquei 2 cadeiras vazias no final da longa mesa sem pensar muito. Hábito, talvez. Uma para minha mãe, outra para meu pai. Ninguém percebeu. São para a vovó e o vovô? Ele perguntou. Para quem decidir aparecer e ser gentil, disse eu. Ele pensou um pouco, deu de ombros e colocou sua raposa de pelúcia em uma das cadeiras. Então o Sr. Fox vai, disse. Ele não tentou roubar seu aniversário. Eu ri. Apagamos as luzes da sala de jantar, deixando apenas a pequena árvore perto do bar e o brilho da cozinha. Noah encaixou a mão na minha. Ei, pai, disse. Sim, estou feliz que você não deixou eles levarem seu aniversário, disse ele. É como se você também não tivesse me deixado levar. Apertei sua mão. E foi isso. Sem grande discurso, sem reconciliação dramática, apenas meu filho, nossa pequena mesa escolhida, seus menus tortos na minha parede e 2 cadeiras vazias que permaneceram vazias. Não foi vingança, apenas uma linha finalmente traçada onde sempre deveria ter estado.